Após mais de um mês de manifestações em diversas cidades ucranianas, o ex-ministro da Defesa Mikhailo Fedorov fez sua primeira intervenção pública de caráter político desde sua saída do governo. Em uma mensagem de aproximadamente 9 minutos divulgada em 18 de agosto de 2026, o ex-ministro agradeceu o apoio recebido durante os protestos e afirmou acreditar que a mudança na Ucrânia não apenas é possível, mas necessária. A declaração ocorre em um momento particularmente sensível para o país. Enquanto a guerra contra a Rússia entra em mais um ano de desgaste, Kiev enfrenta simultaneamente desafios militares, econômicos e institucionais. O discurso de Fedorov procurou deslocar o foco do debate para questões que, embora não estejam diretamente ligadas ao campo de batalha, influenciam profundamente a capacidade do Estado de sustentar o esforço nacional de guerra: corrupção, governança, legitimidade política e confiança pública. Ao longo de sua trajetória no governo, Fedorov consolidou uma reputação associada à modernização administrativa e à inovação tecnológica. Como responsável pela transformação digital do Estado ucraniano, esteve à frente de iniciativas que ampliaram a digitalização dos serviços públicos e reduziram espaços para práticas burocráticas tradicionais. Posteriormente, ao assumir o Ministério da Defesa, buscou aplicar a mesma lógica à gestão militar, promovendo auditorias, sistemas de controle digital e mecanismos de transparência em aquisições estratégicas. Sua saída do governo, em julho de 2026, ocorreu durante uma ampla remodelação política conduzida pelo presidente Volodymyr Zelensky. Embora oficialmente apresentada como parte de um processo de reorganização administrativa, a decisão rapidamente gerou controvérsia. Para muitos de seus apoiadores, a demissão simbolizou o enfraquecimento de uma agenda reformista que vinha confrontando interesses consolidados dentro do aparato estatal e do complexo de defesa. A reação foi imediata. Manifestações surgiram em Kiev, Lviv, Dnipro, Odessa, Kharkiv e outras cidades, tornando-se o mais significativo movimento de contestação pública a decisões do governo desde o início da invasão russa em larga escala, em 2022. Os protestos reuniram principalmente jovens, veteranos, ativistas anticorrupção e setores da sociedade civil que enxergavam em Fedorov uma figura associada à eficiência administrativa e à renovação institucional. Em sua mensagem, contudo, o ex-ministro evitou transformar a questão em uma disputa pessoal ou em uma campanha por reintegração ao governo. Em vez disso, procurou enquadrar o episódio como parte de um problema mais amplo. Segundo ele, a Ucrânia enfrenta uma crise estrutural de governança que não pode ser ignorada apenas porque o país está em guerra. Fedorov argumentou que a corrupção continua representando um dos maiores obstáculos ao fortalecimento do Estado e ao próprio esforço militar. Em sua avaliação, estruturas administrativas herdadas do passado permanecem operando segundo lógicas de autopreservação, resistência à mudança e baixa capacidade de adaptação. O resultado seria um sistema que frequentemente recompensa a lealdade burocrática em detrimento da iniciativa, da inovação e da responsabilidade institucional. Um dos pontos mais sensíveis de sua intervenção foi a defesa da restauração gradual de mecanismos democráticos plenos, mesmo sob as condições extraordinárias impostas pelo conflito. Sem questionar diretamente a legalidade da manutenção da lei marcial ou a continuidade do atual governo, Fedorov argumentou que a Ucrânia precisa começar a discutir formas seguras e juridicamente viáveis de garantir a participação política de militares, cidadãos deslocados e milhões de ucranianos residentes no exterior. A mensagem possui relevância particular porque toca em um dos dilemas centrais enfrentados por países envolvidos em guerras prolongadas: como preservar a legitimidade democrática enquanto o Estado concentra poderes para enfrentar uma ameaça existencial. Desde 2022, a centralização de decisões em Kiev foi amplamente aceita como necessidade operacional diante da invasão russa. No entanto, à medida que o conflito se prolonga, cresce o debate sobre os limites dessa centralização e sobre a necessidade de fortalecer mecanismos de fiscalização, transparência e controle institucional. A fala de Fedorov coincide com novos desdobramentos no campo anticorrupção. No mesmo período, órgãos independentes de investigação anunciaram operações envolvendo suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis vínculos com figuras políticas de alto escalão. Embora não exista conexão direta entre esses casos e a demissão do ex-ministro, o contexto reforça a percepção de que a questão da corrupção continua ocupando posição central na política ucraniana. O episódio também evidencia uma transformação gradual da agenda pública do país.
Se nos primeiros anos da guerra as discussões concentravam-se quase exclusivamente na sobrevivência nacional e na resistência militar, o debate começa a incorporar questões relacionadas ao modelo de Estado que emergirá após o conflito. A discussão já não se limita à vitória militar, mas também à qualidade das instituições responsáveis por administrar essa vitória. Para o governo, o desafio consiste em manter a unidade política e a eficiência operacional em meio a uma guerra ainda em curso. Para os setores reformistas, a preocupação é evitar que as exigências da segurança nacional se transformem em justificativa permanente para a concentração de poder e para o enfraquecimento da supervisão pública. A intervenção de Fedorov reflete precisamente essa tensão. Sem romper com o consenso nacional em torno da defesa do país, o ex-ministro introduziu uma discussão sobre governança, responsabilidade institucional e legitimidade política que tende a ganhar importância à medida que a guerra se prolonga. Mais do que uma crítica ao governo ou uma disputa por cargos, sua mensagem representa um alerta sobre os desafios internos que acompanham qualquer conflito de longa duração. A capacidade da Ucrânia de sustentar sua resistência dependerá não apenas do desempenho de suas forças armadas ou do apoio internacional, mas também da preservação da confiança entre Estado e sociedade. Nesse sentido, os protestos das últimas semanas e a manifestação pública de Fedorov revelam que a disputa pelo futuro da Ucrânia não ocorre apenas nas linhas de frente, mas também no terreno das instituições, da transparência e da construção de legitimidade política em tempos de guerra. Громадянин довіряє державі, держава говорить із громадянином чесно, громадянин виконує свій обов'язок, держава виконує свій. Людина захищає країну, країна захищає людину. Люди не вимагають, щоб держава ніколи не помилялася. Вони розуміють, наскільки складною є ця війна. Вони розуміють, що інколи немає ідеальних рішень, але вони мають право на правду. Саме так відновлюється довіра, а разом із довірою повертається надія. Надія, що після цієї війни Україна стане не просто країною, яка вижила, а країною, яка стала сильнішою, справедливішою і вільнішою. Ми не маємо права дозволити старій системі забрати в українців цю надію. У нас уже є ворог – це Росія. Росія хоче не просто забрати нашу землю, вона хоче довести, що українська модель свободи не працює. Саме тому Україна повинна довести протилежне. Україна може одночасно воювати і залишатися демократією. Вибори – це не лише бюлетень, це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: ось ми це зробили, тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі. І саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати. Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Ми бачили наших військових, які щодня роблять неможливо. Ми бачили наших інженерів, які за місяці створюють технології, на розробку яких великим міжнародним компаніям потрібні роки. Ми бачили молодих українців, які не чекають, поки хтось вирішить проблему за них. Вони знаходять рішення самі. Ми бачили людей, які після безсонної ночі через обстріли вранці виходять на роботу і продовжують будувати країну. Ми бачили тих, хто втратив дім, бізнес, близьких, але не втратив віру в Україну. І коли ми бачимо таких людей, ми розуміємо, проблема України точно не в українцях. Наші люди вже давно готові до іншої країни. Тепер наша держава повинна стати гідною своїх людей. Державою, де інституції сильніші за прізвища, де результат важливіший за лояльність, де правда важливіша за політичну зручність, де корупція не краде наше майбутнє і де український народ не спостерігач. Український народ є джерелом влади. Держава існує для громадянина, інституції існують для результату, армія існує для захисту країни, а влада існує для служіння Україні. Ніколи самі собі. Таку Україну ми маємо побудувати, таку Україну ми маємо захистити. І саме таку Україну ми повинні залишити тим, хто прийде після нас.